Irmãos, você que estão me vendo, estão me ouvindo, eu estou aqui num céu maravilhoso, azul, praia do Pontal, na Grande Florianópolis. E hoje eu estou feliz porque faz um dia que eu fui batizado em nome de Jesus. E tenho umas coisas boas para contar para os irmãos, que se sinto feliz em estar aqui me ouvindo e sentindo o prazer de viver em nome de Cristo Jesus. Então, queridos irmãos, a minha vida tem passado um pouco ruim porque cada um de nós também tem a sua parte. Mas o Senhor Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, que nos ilumina, nos guarda e nos protege. Então, eu venho de uma família que era muito pobre e eles um dia não puderam mais me criar. Então eles me deram para outra família me criar lá em Bom Retiro da Serra. E lá essa família humilde trataram de cuidar de mim com todo carinho, com todo amor. E lá eu aprendi um pouco, conheci mais um pouco de Deus. Porque eu fui uma criança, com 2 anos eu não andava. E assim, eu era como aquelas crianças, por exemplo, da Etiópia, só pele e ossos. Mas o Senhor Deus olhou para mim e sentiu que eu faço parte da glória eterna. Então, querido Deus, esse querido Deus maravilhoso, não deixou que eu morresse. Por que eu digo isso, não morresse? Porque eles levaram a vela na mão, para se eu morrer, botar a vela na mão. Mas Jesus é a luz, não a vela. Por isso, hoje eu estou aqui na presença dos irmãos e mostrando essa parte, porque é uma parte que faz a gente crescer na fé, no pensamento. Depois de adulto a gente começa a ouvir o que passou. Então por isso eu estou aqui na frente dos irmãos falando assim. Mas no decorrer do tempo, eu fui batizado por 2 vezes na doutrina da Trindade, como eu era pequeno, e fui batizado na Catedral de Florianópolis em 1950. E depois, no decorrer do tempo, fui para Bom Retiro, como eu falei. Então agora eu estou aqui em Florianópolis de novo, de volta, por um motivo que levou aos meus pais lá na Serra morrerem, que era o João Pires e Flora Souza Pires. É os que me criaram lá na Serra. Aí eu voltei para Florianópolis. Voltei para Florianópolis, conheci minha mãe, Áurea Pierre. Não conheci meu pai porque já tinha falecido. Meu pai era João Guimarães, filho. E conheci os meus irmãos que eu não sabia que tinha. Mas a vida foi passando assim, conhecendo. Estou conhecendo agora também vocês aqui que estão me ouvindo, me vendo. Eu fico feliz por isso, porque a coisa que eu mais sinto felicidade é encontrar com as pessoas, conhecer as pessoas. Essas pessoas que Deus bota de frente a frente. Então, eu hoje, aí com o tempo, eu tenho a minha fé em Deus é assim, ó. A minha fé em Deus é, se alguém me ensina alguma coisa que fala de Deus, eu já paro para pensar. Então, desde pequeno, eu já tinha essa fé. Se alguém dizia assim, ó César, quando tu entrar no mato, tu faz essa oração. E eu via que aquilo ali era bom para mim, eu já aprendi aquela oração. Então, foi aonde que eu comecei a conhecer o Deus, nosso Deus maravilhoso. E decorrer do tempo, como eu vim para Florianópolis, e os meus pais morreram lá, então eu passei a correr atrás da palavra de Deus. De uma forma como? Quem sou eu agora para saber quem é o meu Deus? Quem é o meu Jesus? Quem é o Espírito Santo? Então, eu disse para minha mulher, do meu 2º casamento. Aí eu disse para ela, vou botar a Bíblia aqui no corredor da casa. E quando nós passar aqui, nós vamos ler um versículo da Bíblia. Aí ela disse, é bom porque a gente passa e lê esse versículo. Eu era um homem da estrada larga. E aconteceu que nessa época, quando eu disse isso, eu tive um sonho.
E este sonho, uma pessoa veio com um carro e disse assim: ô César, embarca aqui, eu vou levar você na sua casa. Aí quando eu cheguei, que viajamos ali, na hora apareceu outra pessoa dentro do carro, já tinha 3. Aí ele disse: olha, eu não vou levar na sua casa, porque você está perto da sua casa, está na sua rua, e eu vou levar essa outra pessoa em casa. Eu disse: não, tá bem, nós alegre, contente, feliz ali. Só que quando eu botei o pé na minha rua larga, estreitou um caminhozinho bem estreito, como se fosse assim um baçoral e um caminhozinho que todo mundo passa, um caminho batidinho. Aí eu fui passando por ali, mas eu disse: mas a minha rua larga era aqui. Aí quando eu cheguei mais na frente, tinha uma curvazinha, aí eu disse: agora é aqui. Aí quando eu botei o pé de novo, o caminho continuava. Mas só que nesse decorrer do caminho, eu estava ouvindo uma voz falando comigo toda a vida, como se fosse um carro de propaganda. Aí quando eu cheguei mais na frente, aquela voz falando toda a vida, mas eu não olhava para o céu. Aí eu olhei para o céu e eu vi um arco-íris muito bonito, e as nuvens dentro faziam assim, ó. Ali dentro daquelas nuvens saía a voz de Deus. Saía a voz de Deus. Então, eu olhei para o lado, tinha uma senhora orando numa lomba, assim, perto de uma árvore, e de joelho. E eu também prontamente me ajoelhei ali e comecei a orar. Comecei a orar e vi que Deus falava lá daquelas nuvens para mim. Mas eu não entendia o que ele falava. Aí passou-se uma semana, por exemplo, ali, começou Deus a falar comigo, porque ele mandou alguém dar um estudo bíblico para mim. E eu comecei a estudar a palavra de Deus. Foi aí que eu comecei a sentir que eu tinha que estar no caminho do Senhor. Então essas pessoas me ensinaram, me deram. Eu quero deixar um detalhe aqui, que eu sou adventista já há 12 anos, adventista do 7º dia, e foi essas pessoas que me deram estudo. Mas na verdade a gente tem que passar algumas coisas por alguns pontos para chegar até o ponto certo. Então este ponto certo que eu sinto hoje é onde eu estou aqui. Eu estou aqui, sabe aonde que eu estou? Eu estou aqui no lugar certo, na palavra certa, na verdade certa, que é adventista históricos. É meio estranho, mas na verdade se tornou real e verdadeiro. Porque hoje eu conheço o irmão Silas, que veio de São Paulo para me batizar ontem, e hoje eu estou aqui dando esse testemunho para vocês, meus irmãos, para que cada vez também a gente sinta mais amor um pelo outro, mas se a gente está passando por alguma coisa difícil, não desanime, lute por isso, batalhe por isso, porque é muito bom quando a gente se encontra com o verdadeiro Jesus. Então, então eu vou contar uma parte do que passou para me chegar aos históricos. Talvez não estou dando uma entrevista, assim, um depoimento muito bem feito, mas eu quero que vocês me desculpem em alguma coisa, mas que eu estou fazendo o melhor. Estou pedindo o poder do Espírito Santo agora aqui para que eu possa falar para vocês. Então é o seguinte, eu tive uma visão em casa, à tarde, de dia, me deitei na cama e tive uma visão, mas eu meio dormi assim, meio acordado, meio dormindo. Aquela visão é que eu estava com a minha família, que eu tenho 7 filhos, tenho uma esposa e 7 filhos, e tá tudo na igreja. Então o que aconteceu é que eu vi todo mundo brigando dentro da igreja. E eu entrando com a minha família naquela hora. E naquela hora então, eu disse para eu vi na visão, né? Então, aí no outro sábado eu fui à igreja. Quando cheguei na igreja, alguém me disse assim: vamos brigar ali dentro da igreja? Mas o sonho que eu tinha visto era todo mundo brigando dentro da igreja. E como que eu vou chegar na igreja, alguém, meu irmão, botar a mão no meu ombro e me chamar, vamos brigar ali? E dentro da igreja, a igreja lotada. Aí eu pensei assim, até estranhei, aí não falei nada. Mas no outro sábado eu tornei aí. Aí cheguei lá, quando a moça, entramos na igreja com a família, eu olhei para o meu filho, que já tem 15 anos, mas já botaram de diácono, a minha filha, que tem 17, que já botaram como professora das crianças, e eu fiquei maravilhado naquele sábado. Mas aquele sábado foi estranho, porque não existe sábado estranho, mas aquilo ali ficou estranho dentro daquela igreja.
Por que que ficou estranho? Porque na hora que eu estava feliz dentro da igreja, a moça que estava botando os hinos para nós se cumprimentar e ficar feliz e se abraçar, essa mesma pessoa do outro sábado que veio botar a mão no meu ombro, vamos brigar, ele veio de novo e me abraçou. Eu pensei que era para carinho, para isso, e ele começou no meu ouvido. E aquele problema, e aquele problema, e aquele problema. Mas é porque ele já estava sabendo que um irmão meu, irmão João, ele já estava me mostrando a doutrina do adventista histórico. E eu disse que ia ler e estudar sobre isso. E eles ficaram revoltados. Então, meus irmãos, eu tenho a contar que a coisa cada vez ficou pior. Ficou pior por quê? O pastor, passou uns dias, o pastor foi na minha casa. Era 10 horas da noite, dia de chuva. Eu estava dormindo, tinha chegado cansado do serviço. E ele chegou, eu olhei, aí minha família que está toda na igreja ainda, e disse, olha, o pastor está aí, quer falar contigo. Aí eu me levantei meio assim, eu com a roupinha só de dormir, e estava muito frio até, a porta aberta, não quis fechar. Mas quero dizer para vocês que o pastor ficou das 10 horas da noite até 1 hora da manhã para me convencer. Me convencer que eu não estava certo, que eu estava errado. Mas eu quero dizer aqui para os irmãos agora, que eu não estou errado em nome de Jesus. Porque, por isso hoje eu estou aqui dando esse testemunho. Se eu estivesse errado eu não estaria aqui. Então, o pastor disse, eu quero que você venha à fonte direto. Em primeiro lugar, eu não achei ele a fonte é Jesus. Então ele disse, você tem que ir à Bíblia, vamos estudar a Bíblia. Eu disse, então vamos estudar a Bíblia, só que eu não vou, você lê alguma coisa da Bíblia, e que eu também não sou aquele leitor grandioso da Bíblia, mas tudo que eu leio eu aproveito. Então foi aonde que ele disse para mim, olha, eu vou lá na tua igreja, marca a hora. Eu disse, então tá a hora, vamos lá. Aí, quando ele disse que vamos tá a hora, de repente ele já mudou, ele disse, não vou mais. Não vou. Eu disse, mas por quê? Quem sabe você me traz de lá para a tua igreja. Aí eu falei para ele, ô pastor, vocês não estão em comunismo? Vocês não estão favorecendo a doutrina da Trindade? Aí eu falei para ele assim, ele disse, não, eu te dou o meu carro novo, se for assim. Mas graças ao nosso Criador Todo-Poderoso, eu levei fé e pedi o poder do Espírito Santo que me desse força naquela hora. Ele falava 1000 palavras, eu falava uma. Aí eu disse, eu tenho 2 versículos para ti. Então o primeiro versículo é esse. Por que que Pedro desobedeceu Jesus na hora do batismo? Que aquilo era tão perfeito e tão maravilhoso que ele escolheu aquelas pessoas humildes. Aí ele disse, não, mas isso ali é assim, assado, e começou a fazer uma média, aí já pulou, já mudou a folha da Bíblia de novo, já queria ler outra coisa. Aí eu vi que a coisa estava ficando bem embaralhada pro lado dele. Aí eu disse, então me diz mais um versículo só. Me diz João 20, 22. Da onde vem o Espírito Santo? Da onde é que sai o Espírito Santo? Aí ele disse, tá escrito ali, mas aqui tá assim. Aí ele já mudava, entende? Então, aí eu vi que as coisas não eram assim. Mas então, para ver que as coisas estavam tão perigosas ali, tão fortes, que o pastor pegou a chave da moto dele, e era 1 hora da madrugada e eu não aguentava mais tremer. Ele pensou que eu estava tremendo de medo dele, mas eu estava tremendo, era de frio. Então foi aonde que ele pegou e disse, eu creio na Trindade. Aí eu disse, e o pastor Luiz Gonçalves não está dentro da igreja católica fazendo batismo? Pastor, você tem coragem? Você tem coragem de pegar e entrar na igreja e fazer o mesmo batismo? Se ajoelhar na frente das imagens? Que quando eu fiz estudo bíblico, eu não podia ter imagem em casa, eu tinha que quebrar tudo. E agora como é que fica? Eu não estou aqui apontando, eu estou falando a verdade. E a verdade é Cristo Jesus. Por isso eu creio nos adventistas históricos. Porque eles vieram para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o nosso Jesus, nosso Salvador. E hoje, meus irmãos, eu estou aqui batizado, entregue a Jesus, e batizado em nome de Jesus. Por isso é que eu peço, queridos irmãos, que façam isso,
que mais estude, não diga, não vire o rosto para os materiais, para os CD, os DVDs do irmão Silas e outros que estão pregando. É assim que eu estou pedindo, irmão, em nome de Jesus, façam isso, é um apelo. Aqui nós estamos num grupo já maravilhoso aqui em Florianópolis, um grupo unido e vencedor em Cristo Jesus. Então, irmãos, não esqueçam, façam porque Jesus está chegando, está pertinho dele vir. E esta vinda não é por acaso, esta vinda é para levar os seus salvos, levar para a glória eterna. E a glória eterna é para sempre, porque dentro de 1000 anos, todos vão voltar na Cidade Santa e vão ter com Jesus para a eternidade. Então, querido Deus, eu aqui te agradeço também com esse céu azul maravilhoso. Agradeço vocês, meus irmãos, que me ouviram e me escutaram. Me perdoe algumas coisinhas que às vezes eu me atrapalho aqui, sou meio tímido também. Mas o que eu tenho, a mensagem a dizer para vocês é esta. E o Senhor Jesus está cada vez mais próximo de chegar. Então não esqueça disso. Porque quando chegar o material na sua casa, do Adventista Histórico, receba de coração e saia correndo. Bota no teu DVD, bota onde for, pega um pendrive, faça o que quiser. Mas lute por isso, porque Jesus está feliz. Os anjos estão felizes quando se faz uma coisa tão boa e tão esperançosa para a vida eterna. Essa aqui é o meu depoimento, é o meu testemunho. E quero que quem estiver me ouvindo, quem estiver me vendo, também eu abençoe em nome de Jesus. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele disse, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Amém.